Essa videoaula eu gravei para vocês para fazer uma retomada do conteúdo do primeiro bimestre, referente aos capítulos 1 e 2, tá? Cujo propósito é relembrar, apenas relembrar, alguns conceitos que nós vimos aí ao longo do bimestre, tá certo? Desde o início. Beleza? Então, material na mão e vamos embora. Gente, para começar, o início do bimestre ele versou sobre o estudo de gases, tá certo? Sobre as propriedades que um gás possui. E dentre essas propriedades, nós podemos destacar alguns fatores que podem interferir nas características de um gás. Por exemplo, o volume de um gás, ou seja, o espaço que um gás ocupa, certo? A temperatura de um gás, seria a temperatura, como nós vimos, é o nível de agitação das partículas de um gás, beleza? E a pressão de um gás. A pressão nada mais é, gente, do que o resultado das colisões entre as partículas de um gás entre si e contra as paredes do recipiente que contém um gás, ou seja, as colisões das partículas de um gás contra as paredes de alguma superfície que contém esse gás. Beleza? Tá certo, gente? Acontece que volume, temperatura e pressão são fatores que influenciam as transformações gasosas, como nós já vimos, e nós vamos rever novamente daqui a pouco. Tá bom? Então, vamos embora. Gente, para começar, tudo é parte da equação geral dos gases, também conhecida como equação de Clapeyron. É essa daqui, tá? Em que nós temos algumas variáveis, dentre elas os mesmos fatores que influenciam as transformações gasosas, como pressão, volume e temperatura. Tá? Então, para a gente entender direito, essa equação ela traz a pressão, geralmente, em nível de ensino médio, a pressão é trabalhada em atmosferas, em ATM. Tá? Então, a unidade medida geralmente vai ser ATM. Beleza? E nós, basicamente, só vamos trabalhar em ATM. O volume de um gás, o espaço que o gás ocupa, ele geralmente é medido em litros, tá? Geralmente, tem outras unidades, mas normalmente vamos usar litros, ok? O N, gente, ele mede a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade do gás em mols. Em mols, gente, é uma unidade de contagem, lembra? Mols de partículas do gás, ou seja, quantas moléculas ou átomos tem daquele gás. Tranquilo? Tá? O R é a constante dos gases. Ela é uma constante porque ela tem um valor fixo de 0,082, desde que a pressão seja medida em atm e o volume seja medido em litros. Tá? Desde que pressão e volume sejam medidos nessas unidades, a constante dos gases vale sempre 0,082. Tá bom? Bom, por fim, nós temos a temperatura, que sempre deve ser medida em Kelvin, tá bom? Nenhuma outra escala termométrica é aceita para a gente trabalhar estudo de gases nessa equação geral dos gases de Clapeyron. Tranquilo? Essa equação também, gente, ela também permite avaliarmos, verificarmos quantitativamente os aspectos das transformações gasosas, tá bom? Como nós vamos ver já. Bom, as transformações gasosas, gente, são de três tipos: isotérmica, isobárica e isovolumétrica, também conhecida como isocórica. Tá certo? Nós já vimos as três. Vamos passar então rapidamente numa revisão de cada uma delas. Antes disso, vale lembrar que essas três transformações elas são baseadas na equação geral das transformações gasosas, que é essa que está aqui embaixo. Ela relaciona pressão, volume e temperatura, tá certo? Mas em dois estágios. Ela relaciona pressão, volume e temperatura quando de um gás antes de ele passar pela transformação gasosa, qualquer uma dessas três transformações, e relaciona com a pressão, volume e temperatura depois do gás sofrer a transformação, tá certo? Então é isso que é PV1 ou PV2, é antes ou depois da transformação, respectivamente. Vamos observar como que isso fica nas transformações em si, tá certo? Bom, primeiramente temos a transformação isotérmica, cuja temperatura do gás não muda, tá? E essa transformação isotérmica está associada à lei de Boyle, ou seja, é uma transformação em que
os parâmetros de um gás eles são modificados, exceto a temperatura, que antes para depois da transformação, a temperatura permanece constante, ela permanece a mesma, tá certo? Essa transformação ela relaciona, portanto, pressão e volume e diz que são grandezas, pressão e volume, são grandezas inversamente proporcionais uma em relação à outra. Por quê? Porque se você diminui o volume de um gás, você comprime um gás, ou seja, diminui o espaço que ele ocupa, você está apertando o gás, né? Consequentemente, a pressão vai aumentar. Ou seja, se você diminui o volume, você aumenta a pressão. Se por outro lado você aumenta o volume, você diminui a pressão de um gás. Tá certo? Então, se você aumenta um, diminui o outro, são grandezas, portanto, inversamente proporcionais. Responde de forma inversa uma à outra. Tá certo? E isso, essa transformação isotérmica, ela pode ser equacionada por essa equaçãozinha aqui. Pressão vezes volume antes da transformação, pressão vezes volume depois da transformação. Ok? Facinho, né? Então vamos para a próxima. A próxima é a transformação isobárica, em que a pressão de um gás ela não muda, ela permanece constante. E isso está associado à lei de Charles, tá certo? Então, mantendo a pressão de um gás constante, o que vai variar? Volume e temperatura. Da seguinte forma, se você aumenta a temperatura de um gás, o volume desse gás aumenta. É a velha história. Se você aquece um gás, ele expande. O que é expandir? É ocupar um volume maior, ou seja, aumentar o volume do gás, certo? Aumentando a temperatura, o volume por consequência. Diminuindo a temperatura, diminui o volume consequentemente, tá certo? Então são grandezas diretamente proporcionais. Se você aumenta uma, a outra aumenta também. Beleza? Isso é a lei de Charles e é no que se baseia a transformação isobárica, porque modificando a temperatura e o volume, mantendo a pressão constante. Beleza, gente? Está ali a definição. E a equação que relaciona volume e temperatura está aqui. Volume dividido por temperatura antes da transformação é igual a volume dividido por temperatura depois da transformação. Tranquilo, gente? Então vamos embora. Transformação isovolumétrica é quando o volume do gás permanece constante. É como se o gás estivesse confinado dentro de um recipiente e esse recipiente tem sempre o mesmo volume, tá certo? Isso está associado à lei de Gay-Lussac, tá? O que acontece então? É uma transformação gasosa em que o volume do gás não muda, ou seja, o espaço que o gás ocupa não muda. Pode entender como o gás estando confinado dentro de um recipiente, tá? Um recipiente rígido. Então, o que vai mudar? O que vai ser modificado? O que vai ser transformado, alterado nessa transformação gasosa? A pressão e a temperatura. Da seguinte forma, se você aumenta a temperatura de um gás, como esse gás não pode expandir, consequentemente, ele vai ter a pressão dele aumentada. Tá? Diminuindo a temperatura, a pressão diminui por consequência. São também pressão e temperatura grandezas diretamente proporcionais. Aumentando uma, você aumenta a outra por consequência. Tá certo? E a equação em que se baseia essa transformação gasosa, com volume constante, é pressão de um gás dividido por temperatura antes da transformação é igual a pressão dividido por temperatura depois da transformação do gás. Tranquilo, gente? Bom, vocês já conhecem muito bem essas três transformações, trabalhamos bastante exercícios sobre isso, então vamos seguir. Vamos partir para soluções. Gente, solução nada mais é do que a junção de soluto mais solvente, tá? Desde que o soluto consiga se dissolver no solvente. Tá? O primeiro tipo de soluções que nós vimos são as soluções iônicas, ou seja, em que o soluto é uma substância iônica, portanto formado por íons, cátion e ânion, tá certo? Ou cátions e ânions, no plural. Beleza? O que acontece? Primeiro que toda substância iônica é cristal, tá? E ele forma essa estrutura que a nível atômico é conhecido como retículo cristalino, tá? É um pedacinho de cristal, onde você tem agregados os cátions e os ânions, tá? Quando esses cátions e ânions são desagregados pelo solvente, quando o soluto se dissolve, aí você tem a dissolução desse soluto iônico e a separação, portanto, dos íons.
Beleza? Agora, solução iônica ainda é uma solução normal, tá bom, gente? Só tem esse aspecto mais específico, mas nada muda em relação aos cálculos. Beleza? Bom, agora, com relação à quantidade de soluto que nós temos em uma solução, tá aí, é uma medida da concentração, tá? Quanto mais soluto você tem numa solução, mais concentrada a solução é. Então, concentração é uma medida da relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Beleza? Certo? E nós temos alguns tipos de concentração. Como nós vimos, a concentração que relaciona a massa a massa, tá? M barra M, que é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Tá? Pode ser massa-volume, medida em massa-volume, onde nós temos M barra V, ou seja, massa de soluto dividido por volume de solução. Tá? E a concentração molar, que é mols de soluto por litros de solução. Tem outras unidades de concentração que vocês já viram e ainda vão ver também. Tá certo? Mas concentração é soluto dividido por solução. Beleza? Bom, vamos seguir. O que é então solubilidade? Solubilidade é o quanto de soluto se consegue dissolver numa determinada quantidade de solvente, tá certo? Para formar a sua solução. Ou seja, a solubilidade é aquele limite da concentração. Ou seja, até aquele limite é possível dissolver o soluto, tá? Naquela quantidade de solvente. Beleza? Tá aqui. Quantidade de solvente geralmente é em 100 gramas de solvente e normalmente solvente é água, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, a curva de solubilidade do cloreto de sódio a determinadas temperaturas. Claro, solubilidade ela acontece a determinadas temperaturas, né? Então ela tem um valor para cada valor de temperatura, tá? Bom, isso significa que, por exemplo, a 100 graus Celsius nós conseguimos dissolver no máximo 40 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Tá certo? Beleza? Então, é uma concentração máxima. Se você adicionar mais sal além dessa concentração, significa que esse sal não vai dissolver. Tá certo? Beleza? Então, vamos continuar. Vimos que toda substância, todo soluto que vai ser dissolvido, ele tem um valor de solubilidade. Nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Também varia conforme a temperatura. Tá certo? Então, nós temos uma curva diferente, com comportamentos diferentes para cada soluto. Certo? Então, aí é necessário conhecer esses valores. E dá para pesquisar. Nosso amigo Google é o mais entendido do assunto. Certo? Ainda sobre solubilidade, nós temos as classificações das soluções. Da seguinte forma: quando nós adicionamos uma quantidade de soluto abaixo da solubilidade, ou seja, nós temos uma concentração ainda baixa, relativamente falando, significa que a solução ela é insaturada. A concentração ela está abaixo do valor de solubilidade. Tá certo? Você ainda pode dissolver mais soluto. Beleza? É uma solução insaturada. Uma solução saturada é uma solução cuja concentração é exatamente igual à solubilidade. Significa, você adicionou uma quantidade de soluto em uma dada quantidade de solvente e produziu uma concentração idêntica à solubilidade. Ou seja, você não consegue mais dissolver soluto além daquilo que você já dissolveu. Certo? Que é o que acontece com o próximo passo. Se você colocar mais soluto nessa solução aqui, ela fica assim. Ou seja, ela também é uma solução saturada e o excedente que foi colocado, ele se torna corpo de fundo, ele não dissolve, ele vai decantar para o fundo do recipiente. Tá certo? Solução supersaturada é um tipo de solução que teve que ser aquecida para dissolver o que não estava dissolvendo, o que estava excedente, além da solubilidade. Tá? Então, para a temperatura ambiente, aquela solução ela é considerada supersaturada. Legal? Tudo dissolve porque houve um aumento de temperatura. Então, aumentou a solubilidade. Beleza, gente? Então, o que vai nos interessar? Solução insaturada, concentração abaixo da solubilidade. Solução saturada, a concentração idêntica à solubilidade.
E solução saturada com corpo de fundo significa concentração da solução idêntica à solubilidade, mas ainda tem soluto não dissolvido. Tá certo? Beleza? Então, vamos seguir. Acontece que a solubilidade ela também responde ao caráter de polaridade, de forma que nós vimos que uma substância, um soluto polar, ele se dissolve numa substância, num solvente polar, tal como o cloreto de sódio, em água. Se dissolve, cloreto de sódio dissolve bem em água, porque é uma substância polar, a outra também é polar, se misturam bem. Então a água dissolve bem o cloreto de sódio. Portanto, a substância polar dissolve bem a substância polar. E o mesmo acontece com as substâncias apolares. Tá certo? Uma substância apolar dissolve bem uma outra apolar. Um solvente apolar dissolve um soluto apolar. Tá certo? Por isso que o sal não se dissolve em benzeno. Ok? Bom, gente, por último, nós vimos um pouco sobre diluição de soluções. Tá? O que é diluir uma solução? É aumentar a quantidade de solvente que tem nela. Sendo que o objetivo de aumentar a quantidade de solvente é diminuir a concentração da solução. Tá certo? E o processo natural que ocorre relacionado à diluição é o degelo, né, devido ao aquecimento global. Bom, gente, uma das técnicas usadas para diluir uma solução, a mais usada em laboratório, é, a partir de uma solução concentrada, você pega uma alíquota, ou seja, uma quantidade pequena, determinada, uma quantidade fixa dessa substância inicial, dessa concentração inicial, colocando em um recipiente, preenchendo esse recipiente com mais solvente. Tá? Então, daquela solução concentrada, você adicionou mais solvente. O que aconteceu? Diminuiu a concentração e você criou uma solução final mais diluída, com uma concentração menor em relação à solução inicial. Tá certo? E para a gente trabalhar quantitativamente a diluição, tem uma regra muito prática, né? Uma forma muito fácil em que simplesmente multiplicamos a concentração vezes o volume antes da diluição, ou seja, da solução concentrada, e que vai ser igual à multiplicação da concentração vezes o volume da solução após a diluição. É o que você tem depois da diluição. Beleza? Tá certo? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Peço que vocês refaçam os exercícios para poderem resolver de forma mais tranquila a atividade avaliativa. Beleza? Boa sorte então para todos vocês, bom estudo para todos e que a força esteja com vocês. Abração, galera. Até mais.